Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, essa aqui é a nossa segunda aula então da implementação do projeto. Antes da gente continuar propriamente dito, tá? Vamos aqui arrumar algumas coisinhas, tá? Que ficaram da aula passada. Aqui no nosso index, eu tinha colocado aqui enviar, tá? É um erro ortográfico, o correto é enviar, né? Então eu vou colocar um N aqui, vamos corrigir isso. E no nosso e-mail BIM, eu coloquei as informações aqui de destinatário e assunto. Coloquei aqui o texto direto no parâmetro, aqui no argumento, né, do método, e eu vou colocar aqui em forma de constante, tá? Para ficar mais elegante aí o código, né? Então deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui destinatário mesmo, tá? Mesmo nome aqui do parâmetro do montar e-mail. Aí eu vou colocar esse valor aqui, vou copiar aqui para constante, tá? E vou copiar a constante aqui. Isso aqui tem o mesmo efeito, tá? Não vai alterar no resultado, mas é uma boa prática aí, tá? Eu vou copiar e colar, e só vou mudar o nome, vou colocar aqui então assunto, né? Que é o mesmo nome aqui do nosso argumento, né? Então, assunto, beleza. Vou colocar aqui o valor, mudança de senha, só para um valor fake mesmo, né? E vou chamar o assunto aqui, no lugar desse texto estático, a gente vai usar constante, tá? Deixa eu tirar as aspas aqui para ele ler o valor aqui que a gente declarou. Beleza. Ctrl Shift S para salvar tudo. E então vamos aqui, né? Pro nosso montar e-mail, tá? O nosso layout que ficou pendente. Eu já criei aqui o String Builder, tá? Que vai representar o nosso texto do e-mail, nosso corpo do e-mail. E então eu vou começar, tá? Eu vou colocar aqui o nome do nosso objeto aqui e vou começar a usar aqui os appends, tá? Para organizar, eu vou descer a linha, tá? E vou começar aqui, ó. Vamos começar a concatenar aqui as strings. Primeira coisa, tá? O que eu quero? Vou colocar isso daqui, ó. A/C aos cuidados de administração, tá? Ou administrador, né? Tá, beleza. Aos cuidados do administrador, tá? Estou montando um templatezinho do nosso e-mail que vai ser enviado de forma estática. Vou colocar aqui mais um append. E esse append, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar duas linhas, tá? Ele vai dar um espaçamento de duas linhas. E eu poderia fazer isso daqui direto, tá? Colocar dois BRs aqui, tá? Poderia fazer isso, mas eu vou criar uma constante também para ficar mais organizado, tá? E é uma boa prática também. Isso aqui é totalmente aceitável, porque a gente vai utilizar um MyMyType HTML lá no meio rogue, tá? Então eu posso utilizar esse BR aqui para quebrar a linha tranquilamente. Eu vou criar aqui em cima na nossa classe uma constante para a gente não ficar usando, tá? Esse BR, ficar repetindo ele, a gente só chama constante, tá? Então vamos criar aqui, ó, private static final string. Eu vou chamar ele de quebra de linha dupla, tá? Eu vou atribuir ele a esses dois BRs aqui. Vou atribuir ele aqui.
Beleza, tá? Quando a gente utiliza constante no Java, tá? Sempre, cada palavra a gente separa aí por underscore, tá? Underline. Uma boa prática também, tá? Convenção. E beleza, tá? Então agora eu vou dar um ponto e vírgula aqui, vou fechar o meu append, finalizar ele, né? E aqui eu vou chamar o quê? Quebra de linha dupla. Quebra de linha dupla, né? Então tá bom. Então, primeira parte está aqui, segunda parte, texto.append. Tá, esse aqui é um exemplo bem simples, bem fake, bem fictício, né? Só para a gente poder testar o envio lá do e-mail para o e-mail rogue. Eu vou colocar um texto, né? Solicito alteração de senha do sistema. Só isso daqui, tá? Para a gente fazer um teste. Esse aqui é o corpo do e-mail, né? E vou dar uma quebra de linha, tá? Então aqui embaixo, deixa eu descer aqui. Só deixa eu organizar isso daqui melhor, né? Manter no mesmo padrão que a gente está fazendo lá em cima, tá? Beleza? Eu vou dar um outro append, tá? Tô concatenando as strings aqui. E vou novamente dar um quebra de linha dupla para ficar bem visível, né? Lá no meio rogue. Quebra linha dupla, tá? Beleza. Agora, o que seria interessante eu gerar uma assinatura, né? Uma assinatura eletrônica ali no final do e-mail, né? Diga-se de passagem, né? Uma assinatura eletrônica, por exemplo, dessa forma. Colocar aqui o nosso texto, ponto append, só que daí eu vou descer, vou colocar aqui embaixo para manter o nosso padrão. E eu poderia colocar, né? Por exemplo, olha só, e-mail automático, favor não responder esse e-mail, ok? Show, beleza. Só que o que eu vou fazer? Eu vou, para ficar mais elegante, tá? Como esse texto é um texto que eu posso utilizar em vários layouts, vários templates, em vários métodos, tá? Esse aqui é um método de envio de e-mail para administrador. Para mim não ficar replicando isso daqui, tá? Eu vou criar um método privado que vai ser utilizado só nessa classe, que vai me gerar um rodapé. Então vamos lá. Private, tá? Que só vai ser utilizado aqui, nessa classe, vai me retornar uma string. Legal? Vou colocar aqui, ó, gerar rodapé. Aí o que eu vou passar para ele? Vou passar o nosso string builder, que é o nosso texto, e ele vai concatenar a esse objeto que já existe. Então, string builder texto. Vou colocar aqui. E eu só vou retornar agora, né? Vou fazer um return. Vou pegar o nosso texto, vou dar um append aqui. E o que eu vou fazer? Vou pegar esse texto que a gente já fez, vou colocar ele aqui. Beleza. Aí eu fecho. Como o retorno é uma string, eu preciso, no final, dar um toString aqui para ele fazer a conversão. Legal? Beleza. Aí o que eu faço? Simplesmente eu apago isso daqui, que eu já fiz aqui embaixo, e eu chamo aqui o nosso gerar rodapé, passando o texto. Pronto. Fica uma coisa mais organizada, uma boa prática, porque isso aqui eu vou utilizar em vários templates, posso utilizar em vários templates, eu posso só chamar o gerar rodapé e passar o string builder. Ele vai concatenar aqui antes de retornar o texto. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é gerar uma assinatura. Tá? Isso aqui que eu fiz é um rodapé. Tá? Esse rodapé ele vai ser colocado no finalzinho, né, do e-mail. Só que antes eu posso colocar uma assinatura. Na verdade eu tinha falado que isso aqui era uma assinatura, né, digital. Na verdade é o rodapé. Né? Assinatura a gente pode fazer antes disso aqui. Isso aqui é o nosso rodapé.
a finalização do e-mail, tá? Eu posso fazer o nosso gerar assinatura antes do rodapé, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui nosso gerar assinatura, passando o que? Nosso texto. Esse método aqui não existe, eu preciso criar. Se eu clicar aqui, pressionar a combinação de teclas Ctrl+1, tá? Ele me dá a sugestão já, ó, create method, gerar assinatura. Ele vai criar privado para mim utilizar nessa classe. Vai criar ali embaixo. É só dar um Enter e tá aqui. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma assinatura, vou inventar uma assinatura aqui, tá? Vou dar aqui um return. Vou pegar o nosso texto e vou começar a fazer os apêndices aqui embaixo. Ó, vou colocar aqui, ó, atenciosamente. Vou dar um outro append, ficar bem organizado. Vou pular uma linha, vou quebrar uma linha. A gente não tem isso daqui de forma inconstante, tá? Eu vou criar uma aqui, copiar e colar dessa. E vou apenas deixar um BR para pular, para quebrar uma linha. E vou colocar aqui no lugar de dupla, única. E vou utilizar aqui. Quebra de linha, única. Agora eu tenho dupla e única. Eu só vou quebrar uma linha aqui. Eu vou dar um outro append. Vou colocar operador de caixa, tá? Atenciosamente operador de caixa. Daí eu vou vir aqui, vou dar mais um append e vou quebrar agora uma linha dupla. Uma linha dupla. E beleza, fechou, né? O método, eu coloquei void, né? Só que na verdade ele tem que retornar pra gente esse texto, então aqui é uma string, né? E aqui agora eu venho e dou um toString, porque é o meu retorno é um toString, né? Então, tá aqui. Meu retorno é uma string, então eu dou um toString. Tá aqui, então, ele vai gerar assinatura para mim e vai gerar meu rodapé. Legal? Então, assim, esse aqui é o nosso... Deixa eu expandir aqui. Esse aqui é o nosso layout, esse aqui é o nosso templatezinho. Eu posso criar vários métodos, tá? Posso pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse método. Posso replicar ele, por exemplo, ó, vou fazer um teste aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Posso, por exemplo, ó, montar e-mail secretário, tá? Só para demonstrar aqui. Aí eu posso, ó, os cuidados do secretário. Legal? Aí aqui eu posso alterar o texto, né? Texto personalizado para secretário. E beleza, ele vai gerar assinatura. A nossa assinatura aqui, no momento, só está como operador de caixa, né? Mas eu poderia passar aqui a pessoa que está assinando, né? Por parâmetro e deixar isso daqui dinâmico, não, e não estático, como está aqui. Mas eu vou manter assim, para o nosso exemplo. Tá? O rodapé ele sempre vai ser o mesmo, né? Não tem problema. E é isso, tá? Esse aqui é o nosso templatezinho básico, ele vai ser então estático aqui no código. A gente poderia sim aqui no index.html, XHTML, tá? A gente criar aqui os campos de assunto, destinatário, o texto, tá? Para ficar dinâmico, né? O que eu escrever na tela enviar e ser enviado lá por meio rogue. Tá? A gente vai fazer isso depois, uma aula extra, mas o objetivo principal aqui nosso é enviar os e-mails de templates, layouts aqui do nosso DTO, do e-mail layout, que vai ser o nosso transfer de dados para a tela, né? Que vai trafegar esse nosso dado aqui, esses nossos textos lá para o meio rogue, né?
Bom, eu tinha falado que nessa aula eu ia gravar também a classe de service, tá? Vai ficar muito grande se eu fizer isso, porque a classe de service ela é um pouco difícil de entender. Então eu vou parar por aqui nessa aula, tá? E aí a aula que vem a gente continua, vamos criar aqui o nosso service, tá? Adiantando, nosso service ele vai ser um EJB, tá? Então eu vou utilizar aqui a anotação stateless, tá? Do EJB. Eu vou utilizar aqui porque vai ser a nossa classe de negócio, que vai conter toda a regra de negócio do envio do e-mail. E a gente vai utilizar o stateless porque ele não armazena estado. Ele atende vários clientes ao mesmo tempo e não fica atrelado a um cliente específico, como é o caso do stateful, por exemplo, né? E a gente vai precisar disso aqui, né, para o nosso cenário. E, mais uma vez, percebam que eu estou usando a JB no projeto, só que eu não preciso importar nada, não preciso importar nenhuma lib para minha pastinha de lib. Veja que eu só tenho a lib do log4j aqui, tá? Minha pastinha de lib no meu projeto, no meu class path. Eu não tenho nenhuma outra lib aqui adicionada manualmente por mim, tá? Não tenho Maven, não tenho .xml, não tenho dependência nenhuma manual, tá? Quem me provê tudo o que eu preciso do Java EE, inclusive do EJB, é o próprio Udifly, porque esse projeto está associado a ele, então ele me provê. Eu configurei para que ele me provê todas as dependências aí da especificação do Java EE, tá? Então, esse é um grande benefício de você utilizar aí o Udifly, ok? Então, para a gente finalizar, tá? Eu vou aqui também estender. Eu vou aqui no meu e-mail service, eu vou estender a classe thread, tá? Porque a gente vai utilizar thread para enviar esse e-mail. Já explico isso também. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Thread java.lang, tá? Geralmente, tá? Quando você utiliza e-mails, envio de e-mails, aplicações, é comum utilizar thread porque pode acontecer de no envio do e-mail acontecer algum problema e estourar alguma exceção, essa exceção de repente não for tratada, ou de repente a aplicação para nesse envio por algum problema. Aí, você não vai ter mais aplicação, a aplicação vai morrer, ela vai sair, vai se perder. E se a gente utilizar thread, se der algum problema no envio do e-mail, simplesmente a aplicação continua rodando, a thread principal, né, da aplicação lá continua funcionando, o sistema não é derrubado, você continua a usar o sistema, só o envio do e-mail que para, né, simplesmente não envia e morre a thread, morre o processo e a aplicação continua funcionando. Por isso que a gente vai utilizar thread. No nosso caso, não seria tão necessário, porque a gente não tem uma aplicação por trás rodando. A única aplicação que a gente tem aqui é essa daqui do e-mail, que vai ser a principal aqui pra gente, no nosso cenário. Mas se a gente tivesse uma aplicação rodando e o e-mail fosse uma feature, né, uma funcionalidade, o uso de threads é muito importante porque ele não vai parar a sua aplicação. O processo principal vai continuar e o seu e-mail simplesmente não vai ser enviado e ele não vai interromper o fluxo principal. Tá? Por hora, então, é isso. Tá? A gente precisa finalizar a nossa classe de serviço, que a gente vai fazer isso na próxima aula, e testar o envio dos e-mails ao e-mail home. Depois vai ter uma aula extra, a gente vai utilizar o JSF para enviar esse e-mail, né, colocar esses dados de uma forma dinâmica. Assunto, texto do e-mail, em vez de a gente utilizar o nosso layout,
aqui que está fixo no código, a gente vai utilizar o próprio JSF, né, na tela, escrever o assunto, o texto, e isso aí vai ser enviado para o nosso BIM, e vai ser capturado esses valores para ser colocado, injetado aí esses valores no objeto e-mail para ser enviado que a gente informar na tela, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tá? Vou encerrando por aqui, vou salvar tudo aqui do Ctrl Shift S. E na próxima aula a gente termina o nosso service, tá? Implementação, a gente termina a implementação, finaliza o service e faz os testes de envio, tá? Envia os e-mails ao e-mail rogue. Forte abraço, até a próxima. Valeu!